Boa noite, igreja. Nessa noite, o texto que quero compartilhar com vocês aí encontra-se lá no livro de Mateus, capítulo 15, a partir dos versículos 21. Nós vamos estar meditando nesse texto, mas não sei se vocês já passaram, provavelmente sim, por momentos em que, na nossa vida, em que a gente está passando às vezes por alguma crise, por alguma situação, e parece que Deus está em silêncio, né? Parece que no momento que a gente ora para Deus, ora por alguma circunstância, e a gente não ouve, ou a gente não vê as respostas de Deus. Em momentos de dificuldade, em que às vezes a gente pensa, né? Será que Deus está me ouvindo? Está ouvindo as minhas orações? Será que Deus se importa comigo? Será que a minha oração vai ser respondida? Por que Ele não me responde? Eu já passei por essas crises, já fiz essas 3 perguntas, e pode ser que você também já passou por isso. Esse texto de Mateus, capítulo 15, que nós vamos meditar hoje, nós vamos conhecer uma mulher que provavelmente passou exatamente por esses sentimentos, né? Essa mulher ali enfrentou muitas barreiras que teriam feito muitas pessoas desistirem diante das dificuldades que ela estava passando, mas a sua fé continuou firme. E no final, né, do texto, a gente vai ver uma das maiores declarações que Jesus pode falar para alguém, né? Diz: mulher, grande é a sua fé. E o que tornou essa fé dessa mulher tão especial é o que a gente vai meditar hoje. Mateus capítulo 15, os versículos 21 ao 28. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai estar projetada aqui na televisão. Mas diz o seguinte: partindo dali, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que viera daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavras. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, no caso Jesus, né? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja feito como você deseja. E naquele mesmo instante, a filha dela foi curada. A gente vê nesse trecho aqui, né, um encontro marcante entre Jesus e uma mulher cananeia. Né, um dos encontros aí surpreendentes do ministério de Jesus, né? Semana passada nós meditamos aí sobre os versículos do 1 ao 20, em que Jesus havia confrontado com os fariseus sobre a questão da tradição, na questão de lavar as mãos, e que Jesus fala, né, que a verdadeira pureza ela está no coração, e não é aquilo que a pessoa se alimenta que contamina o homem, mas aquilo que sai do nosso coração. E basicamente, pegando essa situação de pureza do coração, a gente vê aqui agora Jesus tendo um encontro de uma mulher cananeia, uma região gentia, né? O texto fala que Jesus foi para Tiro e Sidom, então eram além aí das fronteiras de Israel, e a gente vê que ele é abordado por essa mulher, por uma mulher aí que tem uma fé que suplica misericórdia por Deus. Quando as primeiras vezes que eu tinha contato com esse texto aqui, eu tinha muita dificuldade de compreender essa situação toda, né? Porque parece que Jesus responde com uma coisa meio aleatória, falando de cachorros, de pão, e a mulher, por incrível que pareça, entenda, e Jesus tem a misericórdia dela e traz a cura para ela. É um texto que parece ser difícil, mas quando a gente vê aí, compreende um pouco o contexto histórico, né, cultural, a gente vai compreender que a fé daquela mulher era muito grande. E ao mesmo tempo que a gente vê essa fé tão verdadeira dessa mulher por Jesus, a gente vê também que a graça de Deus ela é muito maior também sobre a vida dela. E a graça de Deus, ela se expande para todas as pessoas, trazendo salvação. Esse texto aqui é uma pequena antecipação do ministério de Jesus. De que o reino de Deus agora estava incluindo as pessoas
fora do reino de Israel, né? O evangelho estava chegando, então, às pessoas do mundo inteiro. Mas a pergunta que eu faço para você, e que eu fiz para mim quando eu estudei esse texto aqui, é como será que a nossa fé reage diante de um aparente silêncio de Deus? Ou como a nossa fé reage diante dos desafios da vida e até mesmo quando aparentemente a gente ouve um não do Senhor Jesus? Como será que é? E é por isso que eu pensei no título desse texto de hoje, uma fé que rompe barreiras. É isso que a gente vai ver na vida dessa mulher. E o primeiro destaque que eu quero fazer aqui é que a verdadeira fé, ela reconhece a necessidade de Jesus. A verdadeira fé, ela vai reconhecer a nossa necessidade por Cristo Jesus. Jesus, como a gente sabe, era o Messias de Israel, ele estava lá fazendo curas, milagres, mas o texto de hoje mostra que ele vai para um território gentil, ele vai para Tiro e Sidom. E é um movimento significativo da vida de Jesus, pois ele está saindo então das fronteiras tradicionais então do seu ministério. Até então ele falava com o povo israelita, ele se encontrava com os líderes religiosos, a galera vinha, às vezes tentava bater nele, né, com argumentos, com religiosidade, e a gente vê Jesus aí falando dos verdadeiros planos de Deus, mas agora ele sai desse contexto, ele vai para uma região que chamam de gentias, que é fora de Israel. Nesse contexto, então, ele encontra essa mulher cananeia que se aproxima de Jesus, e a sua origem também é interessante a gente ver nesse texto, porque ela é uma mulher gentia, uma mulher cananeia de uma região que é historicamente associada à idolatria, é associada a outros deuses, né? Muitas daquelas pessoas não sabiam quem era Jesus, mas essa mulher em si, com certeza sabia, porque ela se coloca diante de Jesus, ela suplica por Jesus, então, de fato, ela tinha algumas informações sobre aquela pessoa com quem ela estava conversando. E a gente vê aqui um clamor profundo na vida dela. E aqui, provavelmente, quem é mãe vai saber mais do que nunca esse clamor dela. Porque ela diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o pedido dela não é por ela. O primeiro pedido dela é pela filha dela, né? Ela diz: minha filha está endemoniada e está sofrendo muito, né? Uma mãe, ela tem esse poder, né? Ela fica feliz quando o filho está feliz, fica feliz quando o filho se dá bem na vida, mas quando o filho também está doente, quando está mal, a mãe automaticamente também fica mal, né? É o instinto protetor da mãe. E essa mulher percebe que a única pessoa que poderia solucionar o problema dela, o problema da filha dela, era Jesus. E essa fé que a gente vê implícita na vida dela faz com que ela reconheça nessa frase Jesus como Senhor e Filho de Davi. São títulos messiânicos que indicam, então, essa compreensão notável de quem Jesus era. Por isso que diz, essa mulher, com certeza, já tinha ouvido falar de Jesus, porque ela chega com esses títulos perante Jesus. Mesmo ela sendo uma pessoa de fora de Israel, a sua dor impulsiona a buscar a Jesus. Ela não olha para as barreiras religiosas que existiam na época, não olha para as barreiras sociais e muito menos geográficas, né? A sua prioridade era buscar a cura dessa filha. E eu olho para essa mulher e eu vejo que a nossa fé precisa ser como a dessa mulher. Em primeiro lugar, ela expressa diante de Jesus ele como Messias, como Senhor. Será que nós temos declarado na nossa vida que Jesus é o nosso Senhor e Salvador? Será que a nossa fé indica isso na nossa vida? Dele como nosso Senhor, como nosso Salvador? E acima de tudo, a gente precisa aprender com essa mulher de expressar as nossas necessidades diante de Deus. A nossa fé de reconhecer a necessidade de Jesus é isso, de a gente depender de alguém que nos auxilie, que nos tire de uma situação de perigo, de uma situação em que nós sozinhos não somos capazes de fazer. E quando eu falo isso, eu estou falando no sentido do pecado, né? Sozinhos, nós não somos capazes de nos livrar do pecado. O pecado faz parte da nossa vida. E é por isso que a gente precisa de um auxílio, de alguém mais forte do que nós, de alguém que é capaz de nos resgatar e nos libertar disso tudo. E esse nome é Jesus. E é nisso que a mulher enxerga nesse texto. Ela olha para Jesus e vê a resposta para a sua vida. Ela olha para sua filha e ela vê um problema espiritual, né? Ela chega dizendo que a sua filha estava ali endemoniada. E na nossa vida também, o nosso problema muitas vezes é espiritual, que nos vai
salvar, ter a salvação, é a nossa salvação espiritual diante de Deus. É o nosso reconhecimento de que Jesus é o nosso Senhor, que Jesus é o Messias, o enviado por Deus para nos reconciliar com Deus. E assim como ela também, ela reconhece essa dependência por Deus e ela também expõe o problema dela. Ela é bem clara sobre a situação da sua filha. Ela coloca diante de Deus. E eu vejo que nós muitas vezes também precisamos colocar bem claro diante de Deus os nossos problemas. Não sei se é um ditado gaúcho, é um ditado mais nacional, mas pelo menos no Rio Grande do Sul, muitas vezes quando a gente conversa, né, a gente ouve a pessoa dizer, não, a gente precisa dar nome aos bois, né? De ser explícito, né? Dizer literalmente aquilo que está acontecendo. Deus, ele conhece os nossos corações, isso é verdade. Deus conhece a nossa mente, as nossas atitudes, aquilo que está dentro de nós. Mas a nossa parte é reconhecer diante de Deus esses problemas. Nós precisamos colocar isso, expressar isso para Deus, para que Ele trabalhe em nossa vida. É um reconhecimento nosso que a gente precisa da ajuda de Deus. E deixa eu te contar uma ilustração que vai ajudar um pouco sobre isso, de como é importante a gente ir mais a fundo no nosso coração, de expor as nossas fraquezas diante de Deus. Certa vez existia 2 pescadores que estavam ali terminando a sua pesca no rio, né? Estavam recolhendo as redes, estavam saindo, quando de repente eles ouvem o grito de uma criança descendo o rio abaixo pela correnteza, gritando por socorro. Esses 2 pescadores não pensaram 2 vezes, eles pularam dentro do rio e foram salvar aquela criança. Quando eles estavam com a criança já no barranco, né, do lado de fora do rio, eles ouviram outro grito. Tinha mais uma criança descendo a correnteza abaixo. E novamente os 2 pulam para lá, vão lá, resgatam a criança, puxam para fora. Naquilo já vem outra criança e de repente mais outra, né? E só um pulou de volta. O outro pescador ficou do lado de fora do rio e saiu caminhando para cima. E o que pulou dentro do rio ficou indignado, né? Como assim você vai deixar que essas crianças moram? Vai me deixar eu sozinho aqui tentando salvar elas? Daí outro pescador disse, não, muito pelo contrário, eu vou subir rio acima para descobrir quem está jogando essas crianças para dentro do rio. E a nossa fé muitas vezes com Deus precisa ser desse jeito. Nós precisamos identificar que certos problemas não são apenas sintomáticos, nós precisamos ir mais a fundo. Aquilo que está causando essas nossas ações na nossa vida, que é o nosso pecado. A fé verdadeira, ela começa com a capacidade de identificar que certos problemas na nossa vida, eles não são problemas sociais, econômicos, humanos, né? Claro que existem esses problemas, mas não são esses os principais problemas nossos. Mas os nossos problemas estão no caráter espiritual, está no nosso coração, nos nossos pensamentos, no nosso coração que é enganoso, que é ganancioso, que faz muitas coisas que diante de Deus é errado. Esse é o problema. E é isso que nós precisamos colocar diante de Deus, para deixar com que Ele trabalhe na nossa vida, para que Ele faça a diferença. A mãe dessa história aqui, ela entendeu que a sua filha precisava de ajuda e que apenas uma intervenção divina era capaz de trazer a cura, de trazer a salvação para ela. O problema dela era muito mais profundo do que apenas sintomas, era algo espiritual. E nós precisamos também aprender com essa fé, de vivermos dependentes de Deus. A fé, ela deve ser direcionada a um alvo certo, e esse alvo é Cristo Jesus. A nossa fé precisa estar em Cristo Jesus. Em tudo que a gente fizer, em tudo que a gente olhar, em tudo que a gente orar, se relacionar, tem que ser focado em Cristo Jesus. A mulher, ela reconhece Jesus como seu Senhor, como filho de Davi, esses títulos messiânicos que o texto começa falando. Mas demonstra que mesmo ela sendo estrangeira, ela compreendia que Jesus era o Filho de Deus. E que ela dependia dessa graça libertadora, dessa graça salvadora para a filha dela, para a vida deles. E que ele podia operar essa salvação necessária na vida dela. E o mesmo se aplica para nós hoje. Nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor da nossa vida. Crer nele e confiar nele. Confiar nessa graça salvadora, nessa graça que nos salva, que nos resgata, que nos cura, que nos traz o melhor para nós. Mas nós precisamos reconhecer essa nossa necessidade em Jesus. Muitas vezes a gente quer lutar com as nossas forças, com o nosso jeito, achando sempre que é o melhor, né? Mas a gente precisa realmente se entregar a Cristo Jesus e confiar na sua provisão, no seu cuidado para as nossas vidas. E o segundo destaque que eu falo sobre essa
essa fé dessa mulher e que a gente pode aprender é que a fé verdadeira, ela é uma fé persistente e humilde, né? Porque quando a gente olha para o texto, a gente vê que a resposta inicial de Jesus ela é chocante, porque o texto diz que Jesus não deu uma palavra para ela, não respondeu nada para ela. Ela clamava por ajuda e Jesus estava lá caminhando, normal, como se nada tivesse acontecido. Sabe, às vezes quando você encontra um vendedor na rua e você está com pressa e ele quer te oferecer algo que você não quer comprar, parece ser esse exemplo aqui. Jesus está caminhando e a mulher gritando e ele não responde para ela. E esse silêncio, diante do silêncio, deixa os discípulos também incomodados com essa mulher. Porque os discípulos pensam, Jesus não está interessado nela. E eles chegam para Jesus e dizem, né, mande essa mulher embora. Diz para ela parar de incomodar a gente, para a gente seguir aqui fazendo o que a gente está fazendo. Eu fico imaginando eu no lugar daquela mulher, ouvindo os discípulos falar aquilo para Jesus, né? Mande ela embora, deixa, para ela parar de incomodar nós. Como será que você se sentiria se você se colocasse no lugar dessa mulher? Eu, sinceramente, provavelmente, eu desistiria. Sendo bem sincero, né? A pessoa não está te dando atenção, a pessoa não te responde. As outras pessoas começam a te julgar, começam a te mandar ficar quieto. E ainda, quando Jesus quebra esse silêncio, parece que a situação piora. Porque Jesus diz, né? Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então parece que a gravidade para essa mulher está piorando. Parece que Jesus está se distanciando ainda mais dela. Porque Jesus aqui está falando que o ministério dele era para o povo de Israel, né? Eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Como eu disse antes, ela era uma mulher gentia. Ela não era israelita. Então parece ser o fim da jogada, né? O checkmate de Jesus para aquela mulher. É uma rejeição clara aos nossos olhos, mas não para a fé daquela mulher, não para a situação daquela mulher. E apesar desse, entre aspas, desinteresse, a gente sabe que Jesus ele tem a compreensão geral, né? Ele já sabia do futuro, é onipresente, né? Faz parte da... E acho que Jesus ele usa essa situação para nos fazer essa aplicação para nós hoje, para nós aprender com essa fé insistente, persistente dessa mulher. Porque foi, na verdade, um teste de fé para ela. E uma revelação das prioridades divinas que ela tinha naquele momento. Jesus, apesar de falar da sua missão primária com o pessoal de Israel, ele estava prestes a demonstrar também a sua graça sobre todas as pessoas. E essa graça, ela transcendia as fronteiras. Era uma graça que quebrava as barreiras de Israel. E diante disso, apesar desse silêncio, né, apesar dessa aparente exclusão de Jesus, a gente vê que essa mulher não desiste. Ela se aproxima, se prostra diante de Jesus e diz, Senhor, ajuda-me. Ao invés dela desistir, chorar, né, sentar, virar as costas e desistir, ela se aproxima ainda mais de Jesus. E ela se prostra diante dele, dizendo, Senhor, ajude-me. Eu preciso de Ti. A sua persistência é algo, para mim, é uma das pontos mais notáveis desse texto. A sua resiliência, né, de não desistir, de não se ofender diante de todas as situações que estavam acontecendo, de não se retirar daquela situação, mas muito pelo contrário, dela intensificar o seu clamor para Jesus. E essa é uma missão central dessa capacidade, dessa fé resiliente para a nossa vida também. Porque muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por momentos difíceis. Às vezes pode ser que você hoje esteja passando por esse momento difícil, até mesmo da sua fé, momentos que a gente chama aí de deserto, que você parece que fala com Deus e Ele não te ouve, não te escuta, o que você não sente mais a Deus, mas é neste momento que nós precisamos ser como essa mulher, persistentes, resilientes e se aproximar ainda mais de Jesus, para a gente ouvir a sua voz, a gente estar próximo dele. Mas eu te pergunto, será que nós temos realmente essa resiliência? Eu te convido a ter essa resiliência, a continuar firme e perseverante em Cristo Jesus. E o texto continua, né, a mulher se prostra, dizendo para Jesus, né, ajuda-me. E aqui Jesus começa a desafiar então essa mulher. Finalmente começa a ter um diálogo entre ele e essa mulher. Mas é um diálogo cheio de metáfora, que é culturalmente muito carregado. Porque ele diz, não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Né?
Parece que a gente está olhando para esse texto e pensando, nossa, Jesus está chamando essa mulher de cachorra, né? Não sei se você teve essa impressão. E quando a gente olha para o contexto histórico, dentro do povo de Israel, os israelitas chamavam os gentios. Gentios são aquelas pessoas que não nasceram em Israel, trazendo para nós hoje nós seríamos os gentios, né? Se você nasceu aqui no Brasil, qualquer lugar fora de Israel, você é um gentio. Então, eles chamavam os gentios de cachorros. E cachorros não eram um animal, na época, domesticável, como nós hoje. A grande minoria desses animais eram domesticáveis, mas a grande maioria eram animais selvagens, animais soltos, que se alimentavam de carniças, que muitas vezes ficavam fora dos muros da cidade, né, para não ficar lá dentro da cidade, puxando lixo, enfim, tinha toda essa separação. E parece que Jesus usa essa metáfora do povo de Israel para essa mulher. Diz, não é certo tirar o pão do povo de Israel e dar para você, como se fosse Jesus estar falando para ela. Mas Jesus não faz isso para insultar essa mulher de maneira alguma. Mas, novamente, é para reforçar a profundidade da fé dessa mulher, principalmente da sua humildade até mesmo perante Jesus. Porque a resposta dela é uma resposta muito sábia, uma resposta fenomenal. Ela diz, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe, ela aceita a sua condição humilde, sua condição de gentia, né? Ela aceita ali que a prioridade de Jesus era de Israel. Ela não chega diante de Jesus dizendo, eu sou a tua prioridade, olhe para mim. Não, ela reconhece, mas ela apela para a misericórdia e a generosidade de Jesus. Ela olha para Jesus e conhecia que a graça dele era muito maior de qualquer outra coisa que ela já havia conhecido. Ela não exige um banquete diante desse relato, dessa conversa que ela tem com Jesus. Mas ela confia que as migalhas da mesa do mestre já eram mais do que suficiente para a sua vida. As migalhas de Jesus eram mais do que suficiente para trazer a cura para sua filha. Ela demonstra aqui uma fé que ela não se ofende com as circunstâncias. Uma fé que não desiste mesmo apesar das dificuldades. Mas ela encontra uma maneira de apelar para a bondade de Deus, para a bondade de Cristo Jesus. Esse texto aqui nos reforça que uma verdadeira fé, ela sempre vai ser perseverante. Ela nunca vai ser movida por circunstâncias da vida. Ela nunca vai desistir de um primeiro não de Deus. Aliás, um não de Deus é porque Ele nos ama muitas vezes. Não sei se você já pensou nisso, mas se Deus te desse tudo o que você pedia, a sua vida provavelmente seria uma catástrofe total. E a gente compreende que muitos nãos que a gente recebe é para nos salvar, é para o nosso melhor. A gente então deve perseverar, mesmo apesar dos nãos que a gente ouve de Deus. A gente deve perseverar até mesmo quando Ele está em silêncio, num aparente silêncio que a gente acha que Ele não está nos ouvindo. A mulher cananeia, ela persistiu, não por causa dela, mas por causa que ela conhecia quem Jesus era. Ela não se baseou numa resposta imediata, mas ela se baseou na identidade e no caráter de Cristo Jesus. E é isso que deve se basear a nossa fé. Não em nós ou em quem nós somos, mas no caráter divino de Cristo Jesus. Na sua fé, no seu amor, na sua graça por nossas vidas. Nessa graça que alcança todos nós, seres humanos, para trazer a salvação em Cristo Jesus. É nisso que nós precisamos confiar. É nisso que nós precisamos descansar e acreditar. E é isso que o texto nos mostra. Para que a gente olhe para o caráter de Cristo Jesus e confie nele. Que a gente tenha essa audácia de pedir socorro para Deus. Pedir socorro. E sabendo que Ele vai nos ouvir por causa do seu amor e da sua bondade e da sua misericórdia sobre nossas vidas. E por fim, a gente vê que a fé que venceu todos esses obstáculos, aparentemente, aí na vida dela, ela venceu porque tinha essa confiança inabalável em Cristo. Diante de tamanha fé que ela teve, diante dessa vitória que ela teve, diante do desprezo dos discípulos que queriam mandar ela embora, que queriam fazer com que ela ficasse quieta, mesmo diante do silêncio ou de um diálogo inicialmente mais duro com ela, a resposta no final mostra que
que Jesus se moveu por ela, né? Jesus teve uma admiração por ela, porque ele declara: mulher, grande é a sua fé. E aí ele não traz uma palavra de cura para ela. Ele apenas diz: seja feito como você deseja. E naquele mesmo instante, a filha dela, o texto fala, né? A filha dela foi curada. A filha dela foi resgatada. O milagre não acontece por mérito dela, apesar dela perseverar, apesar dela, né, continuar firme, mas acontece por causa da grande graça de Deus sobre a vida dela. Esse episódio aqui, como eu falei, é um marco da história do ministério, da vida de Jesus, porque ele elogia novamente uma mulher gentia, uma pessoa gentia, uma mulher fora do pacto de Israel. Ele realiza um milagre que transcende, então, aí as barreiras étnicas e religiosas, né? E esse evento é uma clara antecipação da missão universal da igreja. A graça de Deus, ela não está confinada apenas a um grupo seleto de pessoas, mas ela se estende a todos, assim como essa mulher, que confiam em Cristo Jesus, que tenham essa fé inabalável nele, que tenham essa fé verdadeira, essa confiança que rompe todas as barreiras humanamente possíveis, mas que confia em Cristo Jesus. Jesus aqui, ele quebra um paradigma para Israel, e ele mostra que o reino de Deus agora é para todos aqueles que creem, e o mesmo vale para nós hoje. Todos nós podemos ser salvos em Cristo Jesus, independente da sua origem, independente de quem você é. Você precisa crer nele, e o resto ele fará. Na verdade, ele já fez na cruz por cada um de nós. Esse texto nos mostra que onde que Jesus chega, ele vai trazer paz, ele vai trazer cura, ele vai trazer restauração. Porque o encontro com Jesus, ele vai transformar, ele vai mudar, e principalmente ele vai curar. E a principal cura para nós é, como eu disse antes, o nosso pecado. Esse é a grande doença que todos nós aqui enfrentamos e lutamos diariamente. E é por isso que nós precisamos de Jesus. E essa mulher aqui que começa o texto sofrendo, essa mulher que começa chorando, começa clamando por socorro, mas ela termina aprovada por Jesus. Ela termina ali com a filha curada. E esse exemplo de fé se tornou um exemplo para todas as gerações seguintes, para todas as gerações, tanto que a gente tem esse relato bíblico para nós hoje. Enquanto muitos religiosos, como a gente viu nas outras semanas e nos outros capítulos anteriores, estavam até perto de Jesus fisicamente, mas eles estavam espiritualmente longe de Jesus. Essa mulher faz o inverso. Ela está longe de Jesus, está num outro país, mas ela estava perto de Jesus espiritualmente. A sua fé estava alinhada a Cristo. Porque realmente o que importa para nós hoje é exatamente isso, não é a distância física, mas realmente a distância do coração. E eu te pergunto, como está o seu coração com Deus? Como está o seu relacionamento com Cristo Jesus? Como está a sua fé com Ele? Você tem essa fé assim como essa mulher, essa fé perseverante, essa fé próxima, essa fé que confia em Cristo Jesus para todas as coisas na sua vida? Ou a sua fé está distante? Você se lembra que na semana passada a gente falou sobre ordem no coração, né? Sobre a pureza e como para a gente ter as coisas puras em nossa vida nós precisamos estar próximos de Jesus. Como a gente coloca Cristo como principal prioridade, as outras coisas da nossa vida vão entrar em ordem também, se Cristo ocupar o primeiro lugar da nossa vida. Esse texto de hoje vai em complementação com o texto da semana passada. Porque se Cristo estiver em primeiro lugar na nossa vida, a nossa fé vai ter essa capacidade. A nossa fé vai ter essa resiliência de não desistir em meio às batalhas. A nossa fé vai ser essa fé verdadeira, que rompe as barreiras, que rompe o nosso olhar, a nossa perspectiva no nosso dia a dia. Eu quero deixar, então, aqui 3 lições para nós no final. Que a nossa fé, assim como a dessa mulher, seja uma fé que persevere, que persiste, que não desista diante do aparente silêncio de Deus, ou das dificuldades da nossa vida. Porque não sei se você reparou, as dificuldades na nossa vida, elas sempre vão ocorrer. E muitas vezes acontecem diariamente. Ela faz parte de nós. Mas a persistência, a fé em Cristo Jesus é uma decisão nossa. Então, busque essa persistência, seja em oração, seja na leitura da palavra de Deus,
num relacionamento com Jesus. Isso é um sinal de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, que confia em sua sabedoria e graça, né? Então continue clamando, continue buscando, mesmo quando a resposta não vem imediatamente. Faça esse convite. Em segundo lugar, também, deixa eu pegar aqui minha folha aqui. Tenha também essa humildade na sua vida. A mulher cananeia nos ensina que a gente deve se aproximar de Cristo Jesus com humildade na nossa vida. Ela não vem buscando um banquete, não vem buscando alguma coisa especial de Deus, mas ela reconhece a sua total dependência em Cristo Jesus. Ela reconhece que sem Cristo ela não era nada e que ela precisava de Cristo. Ela não exigiu, mas ela suplicou, confiando na bondade de Deus. Que a nossa vida, que a nossa oração, que o nosso dia a dia com Cristo Jesus seja marcado por essa humildade, por essa confiança em Cristo, sabendo que Ele é bom o tempo todo Ele é bom para a nossa vida. E continue, eu te desafio também a continuar confiando na sua graça, na graça de Deus sobre nossas vidas. Porque a história dessa mulher nos mostra essa fé perseverante, essa fé grande em Cristo Jesus, mas nos mostra também a graça de Deus sobre a vida. Porque Jesus vem e traz a cura. Jesus vem e quebra os paradigmas sociais que existiam naquela época. Ele não olha para a origem daquela mulher, ela não pede o passado da mulher, ela não olha para os erros da mulher, mas ele vem e traz a salvação, porque ela se entregou a ele naquele momento. Então não importa os erros do nosso passado, se tem alguma coisa que vem te afligindo, te culpando, entregue tudo isso a Cristo Jesus. Deixe que Ele transforme a sua vida. Deixe que Ele molde o seu caráter, a sua forma de viver. Se tem coisas para consertar no passado, como a gente sempre fala, vai lá e conserte, mas viva um novo em Cristo Jesus. Que a gente possa descansar nele, descansar nas bênçãos que o nosso relacionamento com Cristo nos proporciona. E que a gente vê que Jesus ele quebra essas barreiras. Que Jesus ele tem o poder sobre todas as circunstâncias da nossa vida. E Ele tem o poder sobre nós e sobre nossa vida. E a gente precisa descansar nele. E eu termino perguntando então, onde a sua fé tem sido testada? E você tem persistido em oração? Eu te convido a confiar nessa graça, nessa misericórdia. Te convido a que nessa semana você tome esse passo de relacionamento com Cristo. Busque Ele em oração. Dedique-se a uma vida de oração. Dedique-se a ler a palavra de Deus, a ler aí um capítulo ou alguns versículos que seja diariamente, mas tenha esse contato com a palavra de Deus. Deixe que Ele fazer parte da sua vida. Tem uma música, que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E esse é o nosso desafio. Um amigo é alguém que você conhece, é alguém que você gosta de estar com ele, né? É alguém que você gosta de se relacionar, saber o que ele gosta e ter um tempo juntos. Que Deus seja esse seu amigo. E você tenha esse tempo também com Ele. Que Ele se torne o seu melhor amigo. E assim, com certeza, automaticamente, a nossa fé vai ser uma fé que também vai quebrar barreiras. Vai ser uma fé que vai continuar firme em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, por este momento. Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, obrigado porque ela é digna de toda a nossa confiança, Pai, todo o nosso amor, Pai, também. E que possamos, Pai, colocar em prioridade na nossa vida, Deus. Colocar em ordem o nosso dia a dia, Deus. E nos ensine, Pai, assim como esse texto mostra dessa mulher, Pai, que perseverou, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a dores que ela sentia, Pai, mesmo diante de um aparente não, ou do tempo que levou para receber a sua resposta, mas ela perseverou e ela continuou acreditando em Ti, Senhor. Que a nossa fé seja marcada também, Pai. Que apesar de dias difíceis que a gente possa enfrentar, Deus, que a nossa fé continue firme e inabalável em Cristo Jesus, Deus. E obrigado também, porque nesse texto mostra também que a Tua graça, Pai, é uma graça maior ainda, Pai. Uma graça que quebra barreiras, que transforma, que cura, que traz paz para nossas vidas, Senhor. Nos ajude a descansar também nisso, Pai. Nos ajude a nos aproximar de Ti, Pai. E abençoe a vida de cada irmão. Tu conhece o coração de cada um também que está aqui nessa noite, Senhor. Nós entregamos tudo diante de Ti, Pai. Venha cuidar, venha a tratar, venha transformar, a moldar, Pai, conforme a Tua palavra, conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai.
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigado, Sandro, pela sua palavra.